Bom dia e a paz do Senhor para você. Aqui quem vos fala é a missionária Gilmara Vasconcelos. Estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a este canal. Fica até o finalzinho. Deus tem uma palavra para você. E hoje Deus colocou em meu coração. Eu quero falar para as pessoas que estão esperando em Deus a resposta de uma bênção. E eu quero falar sobre o processo para receber a bênção. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, não permita que a bênção substitua o abençoador. Escute o processo, para a gente receber uma bênção. Muitas vezes queremos tanto algo, e não sabemos por onde começar. O que é que eu faço? Eu vou pedir a Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, mas eu quero deixar aqui um pouquinho do que Deus colocou em meu coração para passar para mim, para você. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós estamos querendo algo é a oração. Orar é fundamental para a vida. Orar é fundamental, meus irmãos, para a nossa vida espiritual. Eu vou te dar aqui alguns motivos importantes porque devemos orar. Primeiro, para a gente ter um relacionamento com Deus, eu já até falei sobre isso em outro vídeo aqui. A oração é a forma da gente conversar com o Criador. Assim como a gente precisa, conversar com os nossos amigos para fortalecer as nossas amizades, também precisamos falar com Deus para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Outra coisa importante é a fonte de força e paz, a oração. Na oração, meus irmãos, nós encontramos alívio para as angústias e preocupações. A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Ou seja, não devemos andar ansioso pela bênção, não é verdade? Terceiro, obediência à vontade de Deus. Vai ouvindo aí, vai escutando e aprendendo, Jesus nos ensinou a orar. Se você abrir em Mateus 6, 9 ao 13, se ele, sendo filho de Deus, orava constantemente, nós também devemos orar. Tomar o exemplo dele em oração. E a oração é a arma espiritual contra o mal. A oração fortalece a nossa fé e nos ajuda a resistir às tentações. Efésios 6,18 fala sobre orar em todo o tempo como parte da armadura de Deus, ou seja, a gente precisa estar em oração por quê? A gente está precisando de uma bênção. A gente quer uma bênção. Então a gente precisa fortalecer a nossa fé através da oração. Para agradecer e reconhecer a bondade de Deus. A oração não é só pedir também, viu, meus irmãos, mas também agradecer e reconhecer tudo que Deus já fez em nossas vidas. Antes mesmo da gente receber a bênção, comece a agradecer por ela. Comece a agradecer pela bênção. E porque Deus responde, viu? Ainda que às vezes não seja do nosso jeito ou no nosso tempo, Deus ouve e responde. Jeremias 33, 3 diz, confirma isso, viu que eu estou falando aqui. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, aqui manda a gente clamar a Ele, porque Ele responde. Ou seja, nós oramos porque precisamos de Deus, porque isso fortalece a nossa fé, nos dá paz e nos aproxima dEle. Aleluia! Louvado seja Deus. Ou seja, você que está aí pedindo a Deus uma bênção, o primeiro passo para alcançar a bênção é oração. Isso aí é fundamental, é a oração. Aí você ora, você escuta Deus falar que vai te abençoar. Aí começa o quê? A impaciência. Você fica ansioso
Cadê a bênção que não chegou? Por que não aconteceu? Não aconteceu ainda, Deus? O Senhor não vai fazer? Não, meu Pai. E começa, entendeu? As perguntas ao Senhor, os questionamentos, não é verdade? Eu quero falar aqui para você como você esperar com paciência. Esperar com paciência é um dos maiores desafios da vida cristã, sabia? E também da vida em geral. A Bíblia fala muito sobre esperar no Senhor e aprender a confiar no tempo dele. Eu quero deixar aqui alguns passos práticos para desenvolver a paciência. Como esperar com paciência, hein? Primeiro, confiar no tempo de Deus. Muitas vezes queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas Deus sabe o tempo certo para cada coisa acontecer. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eclesiastes 3:11. Olha que coisa linda. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Quando confiamos que Deus está no controle, conseguimos descansar enquanto esperamos. Mantenha a oração constante. Esse é um dos segredos. A oração não acelera o tempo de Deus. Eu vou orar porque Deus vai fazer mais rápido. Não. A oração não acelera o tempo de Deus, mas fortalece o nosso coração para suportar a espera. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4:2. Alimente sua fé com a palavra de Deus. Enquanto você espera, ou seja, enquanto esperamos, a mente pode se encher de dúvidas, não é verdade? Quantas vezes você está esperando algo e começa a vir as dúvidas? Ler a Bíblia nos lembra das promessas de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. Exercite a gratidão no processo. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, aprenda a agradecer pelo que já tem e pelo que Deus já fez. Isso gera paz. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Tessalonicenses 5:18. Lembre-se sempre dos exemplos que nós vemos na Bíblia. Lembrar-se sempre dos exemplos bíblicos. Abraão, acho que você lembra, ele esperou anos pela promessa de um filho. José, sabe onde é que José esperou pela promessa? No cárcere, até que Deus o exaltasse. Davi esperou para se tornar rei, mesmo já sendo ungido, ele teve que esperar. Todos eles aprenderam que o tempo de espera é tempo de preparo. A paciência não é passividade, mas confiança ativa. Continuar servindo a Deus, fazendo o bem e avançando mesmo sem ver tudo acontecer ainda. Você não está vendo ainda acontecer, mas você continua esperando e confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Não adianta a gente só ler e não colocar isso em prática. Ou seja, esperar com paciência é confiar em Deus, permanecer firme em oração, alimentar a fé com a palavra e descansar, sabendo que Ele está no controle. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu queria falar para você também sobre o processo de preparação para receber a bênção. O tempo de espera e fé, né? A gente acabou de ler aqui sobre isso, sobre a fé, sobre a oração, mas eu quero dizer para você que Deus nem sempre responde de imediato. O tempo de espera serve para fortalecer a fé. Sabia disso? Quando a gente está esperando, a gente está sendo fortalecido e a gente não está nem percebendo isso. Porque quando a gente está esperando, a gente está passando por vários processos. E ali a gente vai, Senhor, eu acredito, eu confio, eu estou esperando, Pai. Eu creio, vai acontecer, vai chegar. E ali a nossa fé vai sendo fortalecida, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Por mais que você não veja nada favorável para a tua bênção chegar, mas você está ali acreditando,
Porque você não vive por vista, você vive por fé. Você está acreditando e está esperando que vai chegar. Antes da bênção, Deus permite situações que provam nosso coração. É como ouro refinado no fogo. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, ainda que provada pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra. 1 Pedro 1,7. José passou pela prisão antes de chegar ao palácio. Aleluia. Muitas vezes, Deus nos leva a depender dele totalmente para que reconheçamos que a bênção vem da graça dele, não da nossa força. Ou seja, Deus mostra em 2 Coríntios 12, 9, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso mostra a quebra de orgulho e autossuficiência. Porque nós devemos aprender a depender dele totalmente, para que reconheçamos mais uma vez que a bênção vem da graça dele, não da tua força nem da minha força. Tá entendendo o mistério? E a obediência e fidelidade nas pequenas coisas, meus irmãos. Isso aí é muito importante. Obediência e fidelidade nas pequenas coisas. Deus nos prova em coisas pequenas, sabia disso? Antes de nos confiar coisas maiores. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Davi foi fiel cuidando das ovelhas antes de ser ungido rei. E para receber certas bênçãos, Deus precisa nos purificar de hábitos, pecados ou relacionamentos que nos afastam dele. É o tempo da purificação e santificação para a gente poder receber a bênção. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. A preparação também envolve aprender a orar e desejar não só o que queremos, mas o que Deus quer para nós. Tá entendendo? A preparação envolve aprender a saber que nem sempre o que a gente quer é a vontade de Deus. E se a gente tem uma vida em comunhão com o Senhor, a gente aprende que a gente tem que estar no centro da vontade dele, não na nossa vontade. Então é aí que está. Muitas vezes você quer algo, mas Deus está vendo que aquilo não é o melhor para você. Então você tem que aprender a saber que nem tudo que você pede ao Senhor, Ele vai te responder. Tá entendendo? Por quê? Porque você tem que pedir a Ele: Senhor, segundo a tua vontade. Se for da vontade dele, pode ter certeza que irá acontecer. Mas se não for, nem adianta insistir. Porque você tem que ser totalmente dependente dele, confiar no que ele tem para te entregar o melhor para a tua vida. Louvado seja Deus. Ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. O processo de preparação para a bênção envolve esperar com fé, ser moldado pelo fogo da provação, depender de Deus, ser fiel no pouco, viver em santidade e aliar-se à vontade do Senhor. Foi o que eu acabei aqui de falar mais uma vez para você. É esse processo, meus irmãos, que garante que quando a bênção chegar, você estará pronto para vivê-la sem perdê-la. Aleluia. E eu quero, para finalizar aqui, eu quero dizer para você o que você deve fazer, viu, quando a bênção chegar. Receber a bênção não é o fim da caminhada, não, mas o início de uma nova responsabilidade. Muitas pessoas perdem a bênção porque não sabem como cuidar dela. A bênção chega, mas você não sabe como administrar. Então aqui eu vou te mostrar alguns princípios bíblicos que vai te mostrar o que você fazer quando a bênção chegar. Primeiro, reconheça que veio de Deus. Nunca pense que foi apenas pela tua força. A gratidão mantém a bênção firme, ou seja, ser grato a Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Tiago 1,17. Ou seja, a primeira atitude que você deve ter é agradecer ao Senhor em oração e louvor. Use a bênção para glorificar a Deus. A bênção não é só para você, mas para que o nome de Deus seja exaltado. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31.
E outra coisa, se pergunte sempre, como posso usar isso para servir a Deus? Ou seja, a bênção chegou, como é que eu posso usar a bênção para servir ao Senhor? Seja fiel na administração. A bênção exige responsabilidade. Se for um emprego, trabalhe com dedicação. Deus abriu uma porta de emprego para você. Glorifica o nome do Senhor lá dentro do teu trabalho. Dê testemunho. Se for um bem material, administre com sabedoria. Se for um dom espiritual, use para a edificação do corpo de Cristo. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:2. Deus nos abençoa para sermos canais de bênção. Compartilhe com outras pessoas, meus irmãos. Mais bem-aventurados é dar do que receber. Atos 20:35. A bênção multiplicada é aquela que não fica só em você. E permaneça, isso é muito importante. Depois que receber a bênção, permaneça humilde. Muitos, depois de abençoados, se afastam de Deus. Não permita que a bênção substitua o abençoador. É aí que chega. Não permita que a bênção substitua o abençoador. Humilhai-vos diante do Senhor, Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Continue buscando a Deus, não apenas a bênção. A vida cristã não é só receber, mas permanecer em comunhão com Deus todos os dias da tua vida, meu irmão. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, em todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Quando você chegar, você deve agradecer, glorificar a Deus, administrar com fidelidade, compartilhar com outros, permanecer humilde, continuar buscando a presença do Senhor. Aleluia. Não esqueça de agradecer a Ele, permanecer firme, ser fiel. Eu sei quanto tempo você está esperando, mas deixa um pouco e como esperar, com paciência, na oração, confiando, acreditando que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Esperar não é fácil, mas espera agradecendo, fortalecendo a tua fé, espera lendo a palavra. Louvado seja Deus, é isso que nos força, é ter a certeza que Deus vai para as nossas vidas. Você que está esperando, continua confiando, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, Ele traz, Ele não demora, Ele está na hora certa. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.